Você já sentiu aquele aperto no peito, a respiração curta e a mente que não desliga na hora de dormir? A ansiedade, ela tem se tornado uma epidemia silenciosa no nosso século. E muitas vezes a primeira resposta que nos dão é uma receita médica, mas eu estou aqui para te dizer que a natureza tem moléculas poderosas que conseguem modular essas ondas cerebrais em questão de segundos. Olá, eu sou Viviane Ribeiro, eu sou enfermeira obstetra há mais de 23 anos, PhD em naturopatia clínica avançada, e hoje nós vamos falar sobre ciência. E eu vou te mostrar que os estudos científicos mais recentes dizem sobre 3 óleos essenciais específicos para controle da ansiedade: a lavanda angustifolia, o olíbano e a laranja doce. Então, se você se interessa por saúde natural e quer entender como que o seu corpo funciona de verdade, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E aí, como que o cheiro chega no nosso cérebro, né? Qual que é esse caminho que o olfato faz no nosso sistema límbico? Então, antes de falar dessas plantas, a gente precisa entender como que isso funciona no nosso corpo. Muita gente acha que a aromaterapia é só um cheirinho gostoso, só que não é. Nós estamos falando de química. E quando a gente inala, quando a gente cheira um óleo essencial puro, as moléculas voláteis, elas entram pela nossa cavidade nasal, pelo nosso receptor olfativo, e esses receptores, eles estão ligados, gente, diretamente no bulbo olfatório, que é uma extensão do nosso cérebro. E em milissegundo, essa informação química, ela viaja para o nosso sistema límbico, que é a central das nossas emoções, memórias, comportamento. E é lá que fica a amígdala, que controla a ansiedade e o medo. E é por isso que um óleo essencial, ele não precisa passar pelo nosso estômago, pelo fígado, para ter efeito na ansiedade. Ele vai direto na central que comanda. E isso é uma fisiologia pura. Então, quando a gente vamos começar a falar agora, primeiro, desse óleo essencial que controla a ansiedade, como a gente falou, ele vai direto, ele conversa direto, a gente vai falar da lavanda angustifolia, o sistema nervoso. É o primeiro óleo que a ciência mais estuda para ansiedade, é a lavanda, e a lavanda angustifolia é a lavanda verdadeira. Um estudo clínico recente, publicado em 2023, na revista Healthcare, ele analisou os efeitos da inalação do óleo essencial de lavanda e concluiu que é uma intervenção segura e viável para reduzir os níveis de ansiedade. E como que ele age? A lavanda é rica em 2 moléculas, o linalol e o acetato de nilalina. E o que esses estudos mostraram? Que essas moléculas elas conseguem inibir os canais de cálcio dependentes de voltagem lá no nosso sistema nervoso. Então, em termos simples, o que ela faz? Ela freia a agitação dos nossos neurônios. Ela diminui a liberação dos neurotransmissores excitatórios. O que a gente tem de resultado? Então, o nosso corpo ele entende que ele está seguro. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a frequência cardíaca. E aí, com isso, a ansiedade ela cede. E tudo isso sem causar uma dependência química. E o olíbano, já o que o olíbano faz? Ele é um protetor neurológico. Então, o olíbano, que é a boswellia, o que ele vai agir no nosso sistema nervoso? Ele é o segundo óleo mais conhecido no mundo. Ele é também conhecido como frankincense. Ele é extraído de uma resina de uma árvore que chama boswellia. E ele é um dos óleos, gente, mais preciosos que tem na humanidade. Ele é conhecido há milênios. E o que a ciência nos diz hoje sobre ele? Um estudo publicado mostrou que esse óleo, né, que é rico em acetato de incensol, o que eles descobriram? Que essa molécula ela tem um efeito neuroprotetor, um efeito anti-inflamatório poderoso no nosso cérebro. Então, muitas vezes, a ansiedade crônica, a depressão estão ligadas a um estado de neuroinflamação. Eu tenho um vídeo no canal falando a respeito de neuroinflamação. Então, o cérebro está inflamado. O que o olíbano faz? Ele vai ativar canais iônicos no nosso cérebro
relacionados a esse TRPV. O que isso vai fazer? Vai gerar um efeito ansiolítico e antidepressivo profundo. Então, ele não apenas acalma, ele vai ajudar a desinflamar o nosso sistema nervoso central. Então, é uma verdadeira medicina da alma e do corpo. Outro óleo essencial extremamente conhecido, que é a laranja doce, que é a alegria em gotas, como a gente chama, que é o citrocinense. Esse terceiro óleo, se a lavanda acalma e o olíbano desinflama, o que a lavanda faz? A lavanda traz a leveza, a alegria. E os estudos farmacológicos, principalmente nessa revista aqui, evidenciou o quê? Que a laranja doce ela tem propriedade ansiolítica e antidepressiva significativa por conta dessa molécula que é um limoneno. Então, o que a inalação, ou seja, cheirar o óleo essencial de laranja doce vai fazer? Ele vai atuar no sistema nervoso central, reduzindo marcadores imunológicos de estresse e de medo. Então, é um óleo essencial perfeito para aquela ansiedade que vem acompanhada de tristeza, desânimo, falta de energia. Por quê? Porque ele vai modular o humor para cima, vai acalmar a mente. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que a sinergia, né? O mais incrível da natureza é isso, né? Quando a gente pega e junta a lavanda, o olíbano, a laranja, a gente não tem só a soma desses três óleos, a gente tem um efeito multiplicado para acalmar os neurônios. Um vai acalmar, o outro vai desinflamar, o outro vai elevar o humor. Então, o que é importante lembrar? Que a gente está falando de óleos essenciais puros, porque o grau terapêutico influencia muito. Óleos essenciais é diferente de essências sintéticas, que a gente compra em lojinha só para dar cheiro na casa. Eles não têm moléculas terapêuticas, então ele não vai ter efeito no nosso cérebro. Então a pureza ela é inegociável quando a gente fala de aromaterapia de saúde celular. Então, se você sofre de ansiedade, saiba que o caminho natural validado para a ciência para te apoiar está assim na natureza. Que a gente não precisa viver em estado de alerta o tempo inteiro. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com aquela amiga que está precisando desse respiro hoje. E deixa aqui no comentário para mim qual óleo que fez mais sentido para você. Se é aquele que você quer que te acalma, se é aquele que você está precisando de desinflamar, se é aquele que está precisando de alegria. E um grande abraço para você e até a próxima aula. Curte o canal, comenta e compartilha e até a próxima.